Boa tarde, galera. Meu nome é Igor Ximenes. Estou aqui de novo na Família Inf Concursos para gravar mais uma aula para vocês. E dessa vez a gente vai falar sobre os resíduos de saúde, ok? O gerenciamento dos resíduos de saúde dentro das áreas militares, tá? Aproveitando que eu estou aqui para falar com vocês, aproveito para mostrar esse super livro, tá? Em que nós todos devemos adquirir se nós temos esse tão sonhado da carreira militar, ok? Dentro da área da enfermagem, dentro da área da saúde de uma forma geral. Esse livro aqui contempla diversas questões que algumas nós vamos resolver hoje, tá? Sobre no montante dos resíduos de saúde, resíduos sólidos de saúde, tá? Então, começando, tá bom? Não posso deixar de falar no início sobre o conceito IRDC número 222 de 2018, ok? Que regulamenta as boas práticas dentro do gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, tá? E dá também outras providências que a gente vai destrinchar dentro desse vídeo, dentro dessa aula, tá? Essa RDC ela foi publicada no Diário Oficial da União, de número 61, dia 28 de março de 2018, tá bom? Então ela veio para substituir a RDC número 306, que até então nos dava esse direcionamento de como destrinchar, de como utilizar de melhor forma esses resíduos, tá? Pessoal, só uma observação, não liguem para o meu óculos, ok? Ele deu uma quebradinha vindo para cá, mas aqui pensa o seguinte, a nova moda em Paris, tá bom? A gente está aqui, o óculos é somente um subterfúgio, é somente um itemzinho que a gente deixa para lá, tá bom? Eu não posso tirar o óculos, senão eu não enxergo, então não tem como ajudar vocês. Mas não se preocupem com isso, tá tudo ótimo, vamos começar aqui novamente. Essa RDC, ela vem para falar também alguns direcionamentos, como por exemplo, o que é um resíduo de serviço de saúde, tá? Um resíduo de serviço de saúde é nada mais do que todos os processos, todos os materiais, todo, entre aspas, todo lixo gerado, tá? A partir do atendimento à saúde humana e animal, tá? Então, nós podemos ter nós temos gerenciamento de resíduos de saúde dentro de uma veterinária também, tá? Porque faz atendimento animal e dentro dos hospitais, dos estabelecimentos gerais de saúde, que faz atendimento humano. E nós temos aqui uma outra observação, inclusive de assistência domiciliar e trabalho no campo. Trabalho no campo, que obviamente nós estamos falando de animais, tá? Dentro de fazendas, dentro de chácaras. Nós também temos esse gerenciamento de resíduos de saúde, tá? Tem alguns, por exemplo, veterinários que fazem cirurgias no próprio pasto da fazenda, porque não tem como locomover com um animal até uma clínica veterinária. Então, essa cirurgia, por exemplo, é realizada dentro do próprio pasto, dentro da fazenda, e assim gera-se material de resíduo de saúde. E esse material tem que ser muito bem acondicionado, tem que ser muito bem encaminhado, tá? Para não gerar nenhum impacto ambiental e nem humanitário. Aqui, a assistência domiciliar, a gente costuma falar inclusive do home care. O home care, em sua própria essência, é o atendimento domiciliar, tá? E dentro desse atendimento, ele gera também resíduos de saúde, como por exemplo, curativos são realizados dentro da casa do paciente, dentro do ambiente domiciliar. E esse ambiente domiciliar não pode ter dentro do seu lixo comum, dentro do lixo domiciliar, que nós vamos ver daqui a pouco o que seria esse lixo domiciliar. Nós não poderíamos ter dentro do material de descarte do lixo comum, por exemplo, uma gaze toda contaminada com fluidos corporais, tá? Não podemos ter, por exemplo, agulhas de punção venosa, de gel, de dispositivo de catéter intravenoso, né? Dentro do lixo comum, tem que estar dentro do seu recipiente adequado. E nós vamos ver hoje como que se faz esse dimensionamento. Quais estabelecimentos, na verdade, mais geram e podem gerar resíduos de saúde? Nós começamos, basicamente, pelo que primeiro vem à mente de todo mundo. Quando a gente fala de assistência de saúde, tá? O primeiro estabelecimento que vem à mente são os hospitais. Até pelo nosso tratativa hospitalocêntrica que a gente tem no nosso país, principalmente, nós temos esse pensamento de que tratamento de saúde, hospital, tá? Então, o primeiro local, obviamente, que vai gerar o resíduo de saúde são hospitais, instituições de ensino e pesquisa médica, tá? Clínicas médicas e odontológicas. Ah, professor, mas clínica odontológica? É claro, não se realiza cirurgia odontológica?
esses materiais têm que ter o descarte adequado. Imagina, no meio de uma cirurgia odontológica, aquela gase cheia de sangue jogada no lixo comum. E esse lixo depois vai parar nas mãos de pessoas que moram, por exemplo, que vivem através desse lixo, que é jogado, entre aspas, no lixão. Tá? Necrotérios, serviços de acupuntura. Professor, mas por que acupuntura? Mas a acupuntura não utiliza agulha? Não tem contato com fluidos corporais? Então, gera-se sim um resíduo de saúde, tá? Funerárias, farmácias e drogarias, que aí tem a questão medicamentosa. Serviços de tatuagem. Nós sabemos que várias vezes, vários pacientes já foram contaminados ou com hepatite ou com o próprio HIV através de tatuagens, onde a agulha, o material é mal esterilizado, não é realizada a troca do material, tá? Então nós sabemos sim que esse material tem contato com sangue, com fluidos, principalmente com sangue, tem que ter um descarte muito adequado para não ser jogado junto com o lixo comum. Laboratórios de análises clínicas e posto de coleta de material biológico. Centro de controle de zoonose e outros serviços similares dentro da área da saúde, tá? Professor, o que mais é dito naquela RDC? Na RDC ela me separa quais são os tipos de materiais, quais são os grupos que nós encontramos de materiais. E aí, na verdade, os grupos são 5, do grupo A, B, C, D e E, ok? O grupo A é basicamente o grupo onde a gente encontra risco de contaminação biológica, tá? De infecção por materiais biológicos, tá? Tanto lixo infectante que a gente encontra mais nos hospitais e nos estabelecimentos de saúde. E nós temos para cada grupo desse um tipo de segregação diferente, um tipo de separação diferente. Eu não posso jogar na hora de descartar o meu material o lixo E dentro do lixo A e nem vice-versa, tá? Então esses materiais, esses grupos, eles nos dão um direcionamento de como utilizar, de como realizar essa segregação, que seria a separação dos materiais. Então, grupo A, possível presença de agentes biológicos. E aí entra biológico, que seria o quê? Basicamente, sangue, fluidos corporais de uma forma geral. Aqui entra também de vacinas vencidas, porque são materiais vivos, ok? Então, a gente tem aqui risco de presença de agente biológico. Grupo B, qualquer substância química, que a gente tem que avaliar o seguinte dentro da substância. Qual é o tipo de substância? Para cada tipo de substância tem um recipiente diferente, tá? Se for, por exemplo, uma substância líquida, corrosiva, tem um tipo de recipiente diferente. Então a gente tem que avaliar primeiro a abrasividade, a toxicidade, a corrosividade, tá? Desses materiais para saber em qual local esses materiais vão ser segregados. Grupo C, radionuclídeos em quantidade superior ao limite, tá? Então sempre deixar claro, superior ao limite, tá? Radionuclídeos, vamos pensar o seguinte, quem que já fez um raio-x? Se vocês observarem um raio-x, o técnico de radiologia, na hora que vai realizar o exame, ele tem uma roupa especial em que ele está se protegendo da radiação, tá? Então esse lixo, esse material que sobra, tá, do processo radiológico, ele tem que ser jogado, segregado de uma forma adequada. Eu não posso misturar os grupos, não posso misturar os componentes, tá? Grupo D, D de resíduos domiciliares. Só lembrar essa situação. Grupo D, resíduos domiciliares. D de domiciliares. Por quê? É óbvio que não são lixos, resíduos, que você vai tirar de casa e jogar no lixo do hospital, obviamente. Mas são resíduos, que a gente pode chamar ainda, entre aspas, de lixo, ok? Resíduos que você utilizaria em casa também, seriam utilizados em casa. Por exemplo, papel de parte administrativa, né? Lápis, caneta, borracha, enfim, resto de alimentos. Então todo esse lixo, esse resíduo que você também geraria na sua residência, a gente pode considerar como lixo, resíduos domiciliares, tá? Que aí entra no grupo D, lembrando D de domiciliares. Grupo E, qualquer material pérfuro cortante ou escarificante. E aí muita gente esquece, aí pensa só no catéter intravenoso, pensa só, sei lá, em agulhas, mas esquece que, por exemplo, a ampola de medicação também é pérfuro cortante,
tá? Ela deve ser jogada também dentro do recipiente adequado, tá? Até aquela ampola que sem querer caiu no chão e quebrou, ela tem que ser descartada, tem que ser coletada os materiais com a característica de que os materiais estão quebrados, né, fragmentados. A gente tem que coletar com total cuidado e descartar dentro do ambiente, dentro do local específico. E aqui dentro de cada grupo nós temos as imagens, os símbolos que representam cada grupo desse. Esse primeiro aqui nós podemos englobar dentro do grupo A e do grupo E. Que aí é grupo A, material biológico, tá? Riscos de material infectante, lixo infectante. E o E, pérfuro cortante ou escarificante. Se a gente for observar dentro dos hospitais, nós temos as lixeiras com o saco branco, leitoso, ok? Em que nós temos esse símbolo, tá? Na própria lixeira e no saco também. Esse símbolo, tá? Ele é internacional, esses símbolos não são só no Brasil, tá? E esse símbolo, ele representa o risco de uma contaminação por material biológico. E, se nós observarmos também o descarpaque, o famoso descarpaque, onde a gente coloca as agulhas, ampolas, todos os materiais pérfuro-cortantes, nós vamos observar também esse símbolo, só que o descarpaque, diferentemente do lixo, do saco branco leitoso, o descarpaque é na coloração amarela e esse símbolo fica em cor preta, dentro, do lado externo, obviamente, tá, do descarpaque. Esse segundo símbolo aqui, nós temos que observar as três situações. Nós temos aqui, ó, três símbolos diferentes, tá? Nós temos que observar como o material B, o resíduo B do grupo B é de material químico. Nós temos que observar, como eu falei anteriormente, se ele é inflamável ou não, se ele é tóxico ou não, se ele é corrosivo ou não, tá? Então a gente tem que observar e dependendo do tipo de material, vai ter uma simbologia diferente, ok? Então dentro de cada material nós vamos observar um símbolo, só que normalmente são esses três símbolos aqui. Então nós vamos observar que o grupo B é dividido em químico ou inflamável, tá? E é sempre risco de material químico ou inflamável. O grupo C é muito simples. Todo mundo que já fez um raio-x, já foi numa radiologia ou já visualizou alguém com um jaleco com esse símbolo, entende e sabe que é de materiais radiológicos, tá? Radionuclídeos, e que a gente tem que saber que esses materiais radioativos têm que ser descartados no local adequado. E a gente não pode ter contato excessivo com esses materiais, porque senão pode causar diversos danos ambientais e à humanidade também. E do grupo D, obviamente, igual nós realizamos em casa aquela coleta seletiva, né, em que nós separamos materiais recicláveis de não recicláveis, dentro da RDC me fala também sobre a predisposição a reciclar os resíduos. Então nós temos que ter dentro do ambiente hospitalar essa segregação do grupo D. Ah, professor, como assim segregação do grupo D? O grupo D são de materiais domiciliares, resíduos domiciliares, como eu já falei. Papel, caneta, alimentos. E dentro dos hospitais, dentro dos locais adequados, a gente tem que ter também aquelas lixeiras coloridas, separadas. Porque vamos supor, um acompanhante foi lá na lanchonete do hospital, comeu um lanche e vai jogar onde? Tudo junto? Não. Lá na lanchonete tem que ter a lixeira adequada para cada tipo de material. E aí nós temos o material metal, o papel, o plástico, vidro, resto de alimentos, orgânico que fica normalmente, tá? E a gente tem também que separar esses materiais para uma coleta seletiva, para reciclagem desses materiais. Tá? Hoje em dia nós temos a total preocupação com o meio ambiente e isso faz parte também do dia a dia do estabelecimento de saúde. E aí vamos especificar um pouquinho mais sobre a classe A, o grupo A. O grupo A, ele ainda se divide em 5 subclasses, subtipos, tá? Ele vai do A1 ao A5. Lembrando que o grupo A, tá, de substância infectante, que tem material biológico, tá? E aí pode ser fluidos corporais, e vocês vão observar que tem algumas características
bem importantes, que se não fossem comentadas, vocês poderiam ter diversas dúvidas durante a resolução de questões de uma prova de concurso. Exemplo, o grupo A1, resíduos com suspeita ou certeza de contaminação biológica, tá? Então, se eu tenho um lixo, um resíduo, tá, que tem uma suspeita de uma contaminação por um material biológico, ou eu tenho certeza que aquele material foi contaminado, e eu subdivido esse grupo A1 em 3 tipos, tá? Cultura e estoque de micro-organismos, vacinas vencidas e ou inutilizadas, e aqui entra porque eu falei das vacinas anteriormente, sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquido corpóreo. E lembrando, esse sangue ou líquido corpóreo em que se tenha suspeita ou certeza de contaminação biológica, tá? Então, esses 3 subtipos me levam a entender que fazem parte do grupo A1. Então, vamos imaginar uma campanha de vacinação, vacina da gripe, e sobram 100 doses de vacina da gripe. E essas vacinas, elas não são utilizadas e vencem. Então, essas vacinas, tá, vencidas, fazem parte do grupo A1. Por que vencidas? Porque se não estiverem vencidas, elas podem ser utilizadas. Se elas estiverem vencidas, tem que ser descartadas. E como tem que ser descartadas, entra numa questão de resíduos de saúde, porque são, entre aspas, lixo hospitalar, lixo do ambiente de saúde, tá? Grupo A2, resíduos provenientes de animais. E olha aqui, especifica-se se tem contaminação ou não? Não se especifica. Proveniente de animais, de uma forma geral. Carcaças de animais, peças anatômicas de animais, vísceras de animais. E olha que interessante aqui, cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de micro-organismos com risco de disseminação. Vamos imaginar o seguinte, nós tivemos um tempo atrás uma pequena confusão com a disseminação da febre amarela, né? Alguns macacos foram exterminados, foram mortos por humanos, né? Na confusão de que os macacos transmitiam de forma direta a febre amarela. A gente sabe que não é, tá? Ele é somente o hospedeiro primário. O mosquito tem que picar ele e depois transmitir pro ser humano. Só que as pessoas se confundem muito e acabaram matando alguns animais. Só que se esse animal, dentro da sua biologia, tiver contaminado, tiver um micro-organismo que pode disseminar uma patologia, esse animal também entra como resíduo de saúde A2, ok? A2. E aqui entra também nos ambientes veterinários, de clínica veterinária, tá? Vamos imaginar uma vaca que tem, lembra daquele antigamente, daquela que começou toda aquela gripe aviária, todos aqueles animais que sofriam com algumas patologias, né? Se esses animais viessem a óbito, tá? Se eles morressem, esses animais entrariam como resíduos de saúde e teriam que ter um descarte adequado, tá? Porque eles correm risco de disseminar doenças. A3, resíduos provenientes do ser humano. Peças anatômicas que é entre os membros, imagina, como um membro amputado, tá? Um paciente que sofreu um acidente automobilístico e teve sua perna amputada, por exemplo. Aquele membro, se não tiver como ter uma reconexão com o corpo, ela tem que ser descartada de uma forma adequada, tá? E é um resíduo de grupo A, resíduo biológico, tá bom? E especificamente do grupo A3. Produto de fecundação sem sinais vitais. Grupo A4 é um pouquinho maior, mas olha só o conceito. Resíduo proveniente de animais ou seres humanos que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes patológicos e não cause risco de disseminação. Vamos observar o grupo A3, resíduos provenientes do ser humano, e o grupo A2, provenientes de animais. Grupo A1, com certeza ou suspeita de contaminação biológica. O A4, ele já junta os dois. Junta animais, seres humanos, que com certeza não tenham e nem sejam suspeitos
de conter agentes patológicos e assim não causando risco de disseminação. Professor, quais desses, dá um exemplo. Exemplo, quando você, minha senhora, meu senhor, minha jovem, deseja realizar uma lipoaspiração, por exemplo, aquela gordurinha que é retirada, todo aquele material, tecido adiposo que é retirado, aquela pele que é retirada, se você não tiver nenhuma contaminação corpórea e tivermos certeza de que aquele material não vai trazer nenhuma contaminação futura, aquilo ali pode ser caracterizado como grupo A4. E ele vai ser descartado, obviamente, junto com o material biológico. Mas nós temos que saber que aquele material, aquela gordura, aquela pele excessiva que é retirada, faz parte do grupo A4. Sobras de amostras de laboratório contendo fezes, urinas e secreções. Sobras de amostra, aqui repetiu, perdão, tá? Luvas, sondas e curativos. E olha que legal, luvas, sondas, curativos. E os curativos, obviamente, tá? Nós temos que ter certeza de que esse paciente é aquele curativo simples, que o paciente não esteja com nenhuma contaminação, porque senão ele não vai fazer parte mais do grupo A4. Recipientes e materiais que contenham líquidos corpóreos na forma livre, carcaças, vísceras e peças anatômicas de animais que não apresentem risco de contaminação, ou seja, qualquer peça de animal que não apresente risco de contaminação. E o grupo A5, resíduos com suspeita ou certeza de contaminação com príons, órgãos, tecidos, fluidos orgânicos e materiais resultantes da atenção à saúde humana ou animal. Grupo B. O grupo B, se a gente for lembrar, é um grupo de material químico. E aqui eu tenho alguns exemplos para vocês ficarem bem espertos quanto a isso. Medicamentos vencidos. Ah, professor, você está falando de vacina? Não. Vacina entra no grupo A. Medicações vencidas entra no grupo B. Material químico. Produtos hormonais, quimioterápicos, efluentes dos equipamentos automatizados, reagentes para laboratórios, antimicrobianos, saneantes, desinfetantes, entre outros, tá? E são vários materiais mesmo. Por exemplo, gasolina, éter, álcool. Isso tudo entra no grupo B, materiais químicos. Bom, e aqui nós temos algumas responsabilidades sobre os resíduos de saúde que a nossa RDC traz, tá? A RDC nos fala que é o seguinte: os resíduos de serviços de saúde devem ser tratados de maneira especial, que vão desde sua origem ao seu destino final, exigindo uma atuação conjunta das autoridades. Ou seja, nós temos aqui desde a origem, e a origem não é o momento, por exemplo, que ele foi fabricado, tá? Não é quando foi fabricado o catéter intravenoso, é a partir do momento que ele tem a sua utilização. Um exemplo claro, nós temos a ampola lá dentro do nosso posto de saúde, e a ampola está fechadinha, bonitinha, tá? A partir do momento que nós a quebramos, que nós temos a possibilidade de perfuração, de corte, tá? Nós estamos realizando a origem do resíduo do serviço de saúde. E esse material, após ser utilizado, tem que ser descartado no ambiente correto e tem que ter uma maneira muito especial e cuidadosa para se lidar com esse material, tá? Então, essa é a origem. Destino final, para onde que vai aquele material? Como que ele vai ser tratado? Depois do tratamento, onde que ele vai ser depositado? Então isso tudo tem que ser feito com um planejamento muito adequado. O gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde é de responsabilidade de seus próprios geradores, cabendo aos órgãos públicos a gestão, regulamentação e fiscalização. Ou seja, quem tem que realizar essa segregação dos materiais não é o órgão público que tem que ir lá ensinar como segregar. Ele já deu direcionamento, já fez a RDC. O resto é com o próprio estabelecimento, geradores desses resíduos. Então vamos supor, um determinado hospital aqui de Brasília tem no seu setor diversos tipos de materiais, do grupo A ao grupo E. Tá? E normalmente é assim em qualquer hospital. Se o ambiente hospitalar não fornecer meios,
vai complicar, porque isso não faz parte do âmbito público, faz parte do âmbito dos geradores, seja ele público ou privado. Se for no hospital público, o próprio hospital tem que dar meios, permitir meios de segregação adequada. Se for no hospital particular, da mesma forma. Então aqui não especifica se é de geração pública ou privada. O gerador daquele resíduo que é responsável por aquele resíduo, por segregar e cuidar de maneira especial. Ok? O estabelecimento gerador deverá implementar um plano de gerenciamento de resíduos de saúde. Então, para a gente realizar essa segregação, todas as etapas serem realizadas de forma correta, não adianta eu fazer tudo de qualquer forma. Eu tenho que ter um planejamento, tá? Um plano de gerenciamento dos resíduos de saúde, PGRS, em que a gente vai ter, sim, dentro desse plano, desse planejamento, todas as etapas de cada grupo, tá? Onde vai ser eliminado, onde vai ser segregado, onde vai ser acondicionado, ok? E a gente tem que entender que isso faz parte e é de responsabilidade dos geradores. Os geradores têm que ter esse plano de como vai ser realizado essa separação dos materiais. Normalmente, quais são as etapas que esses geradores dos resíduos vão seguir? Primeiro, a segregação, que é a separação desses materiais. Então, o que é do grupo A vai ser descartado no lixo do grupo A. O que é do grupo E vai ser descartado no descarpaque, por exemplo, que é o recipiente adequado para receber matérias pérfuro-cortantes. Do lixo D, que são os domiciliares, lá no lixo preto. Então, isso tudo tem que ser muito bem esclarecido para nós não termos contaminação, mas não jogarmos o resíduo em locais inadequados. Acondicionamento. Exemplo do descarpaque. Depois que esse descarpaque tiver cheio, eu vou ter que acondicionar ele em algum local, deixar ele em algum local. Identificação do local onde vai ser colocado o material. Então, no descarpaque, ou na lixeira, ou em qualquer local, tá? Eu tenho que ter lá a identificação, símbolo daquele grupo. Transporte interno. Transporte interno é quando o material, por exemplo, é pego lá do posto de saúde, o descarpaque cheio, pegam lá, lacram bonitinho, pegam e colocam lá no armazenamento temporário. Colocam lá no local, que a gente pode chamar também de expurgo, por exemplo, tá? Que é colocado todo esse material que vai ser recolhido. Tratamento desse material. Armazenamento externo, que aí é fora já do posto de saúde, que aí pode ficar em outro local. Coleta e transporte externo e disposição final, que aí nós vamos ver daqui a pouco que tem vários tipos de disposição diferentes, tá? E aqui, onde nós vamos colocar cada tipo de material, tá? Um exemplo claro aqui é o do grupo A. Lembra que eu falei ainda há pouco sobre o lixo branco com a identificação de material biológico? E olha aqui o grupo E, dos pérfuro-cortantes. Os dois têm a mesma simbologia, mas se a gente for reparar, os locais onde eles vão ser descartados são muito diferentes. Aqui nós temos um material rígido, tá? De papelão rígido, onde você tem outro papelão internamente e que não permite a perfuração interna desses materiais, tá? Dessas agulhas, desse lâmina de bisturi, dessas ampolas. Não permite que quem encostar na caixa do lado de fora tenha uma perfuração. O grupo A, nós temos o lixo branco leitoso, ok? E normalmente nos hospitais nós temos o lixo branco de um lado, com a lixeira branca também com a identificação, e logo ao lado a lixeira preta, com o lixo preto sem identificação, tá? Aí nós temos aqui a lixeira preta e de várias outras colorações, que nós vamos ter a segregação, tá? Nós vamos ter a coleta seletiva de materiais de lixos domiciliares. Grupo B. Só não esquecendo de falar. Nós temos também essa lixeira, essa sacola vermelha. Essa sacola vermelha, lembra que eu falei que os membros, eles entram também no resíduo A, tá? Os membros amputados. Só que eles não podem ser jogados também na lixeira branca. Eles são jogados também na sacola com a mesma simbologia, só que de coloração vermelha. Então, se qualquer paciente tiver um membro amputado, um dedo, tá? Se tiver que ser descartado esse membro,
tá? Ele vai ser descartado dentro de uma sacola vermelha. E essas duas sacolas, quando forem transportadas para um armazenamento temporário, elas são levadas dentro desse carrinho aqui, ó. Tá? Com um profissional, com as luvas, com todo o material, com todos os equipamentos de proteção individual adequados. Grupo B. O grupo B é colocado dentro de uns galpões, tá? Depois de serem coletados. Nós temos aqui, por exemplo, alguns resíduos químicos, tá? Nós temos, como eu já falei, gasolina, éter, depende muito da corrosividade do material, depende muito da abrasividade, por exemplo, se ele se ele pega fogo muito rápido, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com esses materiais químicos que podem trazer diversos problemas aos pacientes e aos acompanhantes e à sociedade de uma forma geral. Grupo C, materiais radioativos, e esses são caixas blindadas em chumbo, ok? Elas têm que ser blindadas com material de chumbo, tá? Com as bordas bem encaixadas, tá? E normalmente são de materiais radioativos, porque são do grupo C, tá? Grupo D eu já comentei, e o grupo E também. Coleta e transporte interno. Transferência de resíduos do ponto de geração até o local de armazenamento temporário ou externo. Ou seja, a gente vai pegar lá do local da geração, lá do postinho de saúde, por exemplo, lá do postinho de enfermagem, e é levado até o armazenamento temporário para os locais que tem, ou para o armazenamento externo, de uma forma geral. Realizado separadamente, de acordo com cada grupo de resíduos. Ou seja, eu não posso realizar o transporte interno, a coleta e o transporte interno de um material do grupo A e do grupo E juntos, dentro do mesmo saco, dentro do mesmo carrinho, por exemplo. Eu tenho que ter o transporte de cada material separadamente. Realizado em horários definidos que não coincidem com distribuição de roupa, alimentos, medicamentos e visitas ou maior fluxo de pessoas ou atividade. Porque imagina, você está lá visitando seu parente, lá no hospital, lá na UTI, por exemplo, e aí vieram recolher todo aquele material biológico bem na hora da visita. Você não percebe, aí você tropeça, cai, bate no carrinho, o carrinho abre, todo aquele lixo cai no chão, todo aquele material biológico. Olha a problemática. Ou até mesmo, se eu tiver um problema no carrinho, uma rodinha quebrou, olha a exposição que você vai ter a esse material. Mesmo que dentro de uma sacola, corre o mínimo risco de ter qualquer contaminação. Vai que uma sacola rasga por algum problema. Enfim, melhor prevenir do que remediar. Então a gente evita ter esse contato, essa transferência, esse transporte interno durante essa maior movimentação. Galera, então muito obrigado. Tá? Aguardo vocês para a continuação para a próxima aula. Fique com Deus e até a próxima.